Vencer o Desamor, resumo do capítulo 25. 4 anos antes, Josefina encontra Daphne e Nestor na casa deles. Josefina percebe que Daphne não fica à vontade com sua presença. Nestor se despede do bebê na barriga de Daphne e sai para trabalhar. Josefina quer que o neto seja menino, pois as meninas dão mais trabalho para cuidar. Daphne acusa Josefina de não ter cuidado dela bem. Josefina suspeita que Daphne casou grávida, mas a camponesa nega. Josefina esclarece para Daphne que as moças podem ter vários namorados ao longo da vida e ainda assim serem decentes. Na atualidade, Gemma se recusa a ir embora com Gustavo, mas ele não se importa com a noiva. Gustavo critica Gemma por pensar em abortar e ela alega que desistiu por amar o bebê. Gustavo ameaça bater em Gemma. Ariadna conta a Tadeu que algumas coisas vão mudar entre Eduardo e ela, pedindo ao filho que os entenda. Tadeu acredita que Ariadna não tem a culpa da situação, mas teme ser o responsável pela fuga de Eduardo. Ariadna consola o filho, e Tadeu alega que não é o filho que o pai queria. Ariadna e Tadeu se emocionam e o pequeno autoriza a mãe a abraçá-lo. Gustavo pega o celular de Gemma e a tranca. Gemma fica desesperada, grita e chora. Daphne recebe a encomenda de Romena. Daphne pergunta ao entregador sobre os outros motoristas da empresa. Daphne questiona o chofer se ele conhece outros condutores que viajaram para o povoado há pouco tempo. Evita e Yolanda denunciam Gustavo. O funcionário explica que ninguém vai prender Gustavo, pois precisam ouvir sua declaração. Ariadna cozinha e Bárbara celebra. Ariadna garante a Bárbara que vai esquecer Eduardo e conta à sogra que vai embora com o filho no fim do mês. Bárbara não concorda e elas discutem de novo. Bárbara pede que Ariadna não critique Eduardo. Ariadna supõe que Eduardo sequer vai pagar a hipoteca, mas Bárbara não acredita. Daphne não consegue apurar maiores informações sobre o acidente, mas o empregado confessa que a empresa ainda tem mais 2 motoristas. Ariadna se desculpa por faltar ao trabalho com Humberto. Clarinha tem fome e Ariadna a serve. Ariadna agradece a Daphne por ter cuidado de Tadeu. Daphne descobre que Eduardo não vai voltar e nem vai apoiar a Ariadna com os gastos. Daphne pede a Ariadna que cuide de Santiaguinho e a jornalista aceita. O padre Pedro critica Eduardo para Bárbara. Bárbara confessa ao sacerdote que não contou a verdade para Ariadna, pois está segura de que o filho vai repensar sua decisão. Bárbara culpa Linda e Ariadna pela situação de Eduardo. Bárbara confessa ao padre que se sente responsável por Tadeu e Pedro a orienta a cuidar do neto. O padre conta a Bárbara que vai ser transferido para outra paróquia e ela lamenta. Ivete pergunta a Romena se ela não tem ciúmes de Daphne, mas a empresária nega. Ivete sugere que Gael se preocupa mais com Daphne do que com ela, deixando Romena aflita. Ivete sugere que Romena apresente um amigo a Daphne. Ariadna e Álvaro cuidam de Santiago. Ariadna agradece o apoio do cunhado, que a estimula. Ariadna garante a Álvaro que não se deixará abater, pois deve cuidar do filho. Ariadna lembra que Álvaro deseja muito ser pai e acredita que ele vai conseguir realizar seu sonho um dia. Álvaro brinca com os sobrinhos e Bárbara observa. Daphne pede os recibos dos pagamentos que recebeu e Romena estranha. Ivete nega a Daphne o recebimento dos recibos, mas a camponesa insiste. Daphne fotografa alguns documentos da empresa e João José a assusta. Evita não entende a demora da polícia para prender Gustavo e Yolanda a aconselha. Yolanda sugere que Evita visite Gemma. Evita alega para a médica que Gemma não a atende e se preocupa com a filha. Evita e Yolanda temem o que Gustavo possa fazer com Gemma. Daphne despista João José. Ivete conta a Daphne que vai poder lhe dar os recibos de seu trabalho atual quando ela concluí-lo. Ivete critica Daphne para João José. Gael e Romena se beijam quando João José os interrompe. João José conta a Gael que Daphne estava na empresa. Romena explica para Gael o motivo de não ter lhe dito a presença de Daphne. Romena planeja fazer uma festa de aniversário e João José sugere para Gael que será a oportunidade perfeita para colher o material de DNA de Daphne. Daphne revisa os documentos que fotografou e encontra o nome de Bonifácio. Bárbara critica Ariadna por usar Álvaro de babá. Bárbara se oferece para cuidar de Tadeu. Ariadna pensa em procurar Gemma para lhe recomendar outra garota. Bárbara e Ariadna ligam para Gemma. Gustavo atende pensando que é Evita e afirma que Gemma está castigada. Bárbara esclarece para Gustavo que era apenas a patroa de Gemma e ele é grosseiro com a dondoca. Ariadna e Bárbara estranham o comportamento de Gustavo. Ariadna não acredita que Gemma tenha se casado, pois ela tem apenas 15 anos. Bárbara segue sem acreditar que Gemma é menor de idade. Ariadna percebe que algo não está bem no relacionamento de Gemma, mas Bárbara não liga.
A Ariadna combina com Bárbara para cuidar de Tadeu. Onofre briga com Evita por ter denunciado Gustavo. Evita não liga para o marido e pretende defender Gema. Josefina pede tempo a Daphne para conseguir o dinheiro e a garota a pressiona. Daphne fala para Josefina que acha que encontrou o assassino de Nestor. Josefina orienta Daphne a refazer sua vida e deixar a investigação de lado. Daphne acusa Josefina de não entendê-la. Josefina pergunta a Daphne o que ela vai fazer se descobrir o assassino. Evita, Yolanda e a polícia batem na porta de Gustavo, que não abre. Evita se desespera e grita por Gema. Yolanda tenta tranquilizar Evita, mas não consegue. Evita descobre que Gustavo e Gema já foram embora. Gustavo fala para Gema que vão demorar 36 horas para chegar ao seu destino e a deixa aflita. A Ariadna explica sua situação para Humberto e ele quer que ela se distraia com o trabalho. Os colegas de Tadeu o convidam para brincar e fazem bullying com o garoto de novo. Tadeu é chamado de monstro pelos pirralhos. Tadeu aposta uma corrida de mãos no chão e leva uma forte pancada nas costas, o que lhe causa um ferimento no queixo. Cassandra conta para Ariadna como foi a conferência sobre violência de gênero. A Ariadna quer entrevistar Liz, a secretária que denunciou Homero. Gustavo acorda Gema. Gema implora para Gustavo devolver seu telefone, mas logo percebe que o aparelho está sem bateria. Gustavo empresta seu celular para Gema. Onofre não se importa com Gema e faz pouco caso do sofrimento de Evita. Evita critica a polícia e sugere que pode denunciar Gustavo por sequestro, mas Onofre não deixa. Onofre exige que Evita cuide dos outros filhos. Gema liga para o celular de Evita pelo telefone de Gustavo. Onofre atende. Gema conta ao pai que já foi embora com Gustavo e pede para falar com a mãe. Onofre inventa para a filha que Evita não está em casa e promete dar seu recado. Bruno conta a Álvaro que ele vai receber seu primeiro salário. Bruno supõe que tem alguém levantando o ânimo do arquiteto. Bruno suspeita que Álvaro está apaixonado por Ariadna, mas ele alega que a jornalista é apenas sua cunhada. Clarinha deseja comer frutas, mas Daphne ressalta que não são delas. Bárbara pede educadamente a Daphne que colabore com as contas da casa. Daphne sai para cuidar de Santiaguinho, que está chorando. Bárbara é carinhosa com Clarinha e lhe dá uma maçã. Bárbara e Clarinha fazem um acordo de manterem sua boa relação em segredo. Ariadna e Cassandra procuram Liz. Daphne volta a pedir o dinheiro para Josefina, que só enrola. Silvestre critica Josefina por não contar a verdade para Daphne. Silvestre liga para Daphne e pede para que ela pare de encher o saco. Daphne discute com Silvestre. Silvestre sugere a Daphne que o dinheiro pode não ser de Joaquim, pois Josefina poderia se envolver com outros homens. Silvestre pede a Daphne que averigue quem é seu pai e pede para ela ir em um lugar onde pode descobrir a verdade. A irmã de Liz recebe Ariadna e esclarece que a garota não quer fazer declarações sobre Homero. Ariadna critica que a própria Liz inventou ser outra pessoa, pois não lhe consta que ela tem irmãs. Gael conta a João José que sua encomenda vai chegar no dia seguinte e Romena escuta. Gael inventa para Romena que está falando do seu presente de aniversário. Calixto fala com Lino e o atualiza das novidades da casa de Bárbara. Calixto segue suspeitando que Gael finge que não o conhece, mas ele está confundindo com Romeu. O médico revela para Daphne que Santiago está curado, mas não recomenda que o garoto fique passeando pela rua com frequência. Daphne pergunta ao doutor se o centro está longe do local. Tadeu esconde seu ferimento de Ariadna e afirma que não quer ficar com a avó. Tadeu não sente vontade de fazer nada e quer desaparecer. Ariadna vê o ferimento no queixo de Tadeu e se desespera. Tadeu implora a Ariadna que o tire da escola e pergunta para a mãe o motivo de não ser igual às outras crianças. A Ariadna discute com a professora pelo que aconteceu com o filho. A professora alega para Ariadna que os pais dos outros alunos são os responsáveis pela má educação deles. A Ariadna garante à pedagoga que a situação não vai ficar assim. Evita briga com Onofre por não ter lhe dito nada sobre a ligação de Gema. Onofre acredita que Gema vai estar melhor com Gustavo e já planeja que a garota mande dinheiro para eles. Evita garante ao Parasita que não vai permitir que Gema sofra e vai fazer de tudo para impedir. Onofre luta com Evita e a cozinheira joga o aleijado no chão como se fosse uma jaca podre. Tadeu admira o aquário e Ariadna cita os peixes de exemplo para explicá-lo que ser diferente dos demais não tem nada de mal. Tadeu não quer voltar a ver seus colegas e Ariadna o aconselha. Ariadna garante ao filho que após as pessoas se conhecerem melhor, se tornam amigos. Tadeu alega que os peixes são mais inteligentes que as crianças, confessando que os alunos não gostam dele e nunca vão gostar. Gustavo segue dirigindo. Um amigo de Gustavo o avisa que Evita o denunciou por abuso contra menor de idade.
Gustavo não conta o que descobriu para Gemma. Tadeu chega em casa e segue triste. Ariadna pede a Tadeu que converse com os colegas para falar como se sente. Tadeu alega que eles não estão ali e a jornalista lhe sugere uma solução. A Ariadna grava o desabafo de Tadeu e se emociona. Tadeu confessa que não quer mais ser ele, e sim igual aos demais para não sofrer mais bullying. Daphne encontra a casa noturna que Silvestre sugeriu. O empregado estimula Daphne a trabalhar no local. Daphne se dá conta que o local que sua mãe trabalhou no passado é um bordel.